Estamos de volta. No programa de hoje estamos falando sobre o passo a passo para construir uma Assembleia de Sucesso. Você viu o primeiro bloco? Não? Assista porque foi espetacular. O que é sucesso em Assembleia? Primeira pergunta que foi respondida aqui. Segunda pergunta, e o pré-Assembleia? Como devemos fazer? Bom, agora vamos falar sobre o síndico. Tem que estar à frente ou não da Assembleia? Deixa para o gerente, o presidente da mesa? Como que tem que ser a Assembleia e o pós? Muita coisa bacana. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são o Wellenson Castro, síndico profissional de sucesso no estado de São Paulo, e Gabriel Carpati, uma das principais referências nacionais do segmento. Gabriel, eu te interrompi, você estava quase falando aqui, por favor. Complementando o que o Wellenson falou, de uma forma muito inteligente, nós precisamos desmistificar uma grande mentira no mercado, que todas as assembleias são complicadas e tumultuadas. Isso é uma grande mentira. No Brasil, você liga o telejornal, só notícia ruim da Ibope, né? Então, o que aparece, o que marca pra gente, são aquelas assembleias tumultuadas, são aquelas assembleias que não foram sucesso, e tem várias, a gente passa por isso. Mas eu posso afiançar para vocês, jogando aí 45 anos de carreira, quase 95% das assembleias são tranquilas. Desde que você vá preparado, converse com as pessoas, saiba o que as pessoas querem, faça uma pauta organizada, deixe as pessoas se manifestarem. O Karnal fala uma coisa muito inteligente: a pessoa que pensa diferente de mim não é minha inimiga. Isso é claro isso. Então, eu acho que tem que desmistificar essa ideia. Nossa, eu sou síndico, mas eu tenho pavor de assembleia. Por que tem pavor? A grande parte das assembleias que não se divulga, a gente faz assembleia. Você fez N assembleias, você está lembrando daquelas que foram complicadas. Quantas não foram tão bem sucedidas? Então, muitas, a grande maioria, são assembleias boas. Então, desmistificar que a assembleia é complicada. Nós temos, Gabriel, o presidente, né, da Assembleia, da mesa, e temos o síndico e normalmente temos o gerente de condomínios. Nós temos alguns síndicos que não praticamente falam na Assembleia, deixam o gerente tocar, o presidente. Temos alguns síndicos que tomam a frente da Assembleia. Queria saber a sua opinião particular sobre isso. Tá, eu acho que o papel importante a administradora tem hoje está claro, e o síndico profissional valoriza bastante isso, porque nós, administradoras, temos a parte legal, temos a estrutura para atender aquilo que o síndico precisa. Existe uma expressão jurídica que é ad hoc, que é para aquele ato, quem manda é o presidente. O síndico, ele é síndico do condomínio, mas se ele não for o presidente, geralmente não é interessante que seja, né? Para aquele ato, o presidente é o dono da Assembleia. Ele que determina, ele que segue, ele que dá palavra. O síndico, nesse momento, é coadjuvante. Mas é um trabalho em conjunto, né? Você não pode ter 3 poderes se conflitando, né? Então, a administradora, na minha visão, é a mais preparada, né? Porque o síndico trabalha com 12, 13 condomínios e também, como o Wellenson falou, previamente o síndico deve fazer uma reunião com o administrador e entender os números, porque muitas vezes o síndico está ocupado, chega lá e apresenta dados que ele não conhece, que a administradora conhece. Então não é vergonha para o síndico chamar o representante da administradora que mexe todo momento com as contas para apresentar as contas, por exemplo. Então o presidente da mesa, que é o responsável pela Assembleia, o síndico nem precisa assinar a ata, nem precisa ler a ata, lógico que vai fazer em conjunto. Ele só é o coadjuvante na realização da Assembleia. No conjunto, ele é uma peça muito importante. Então, tem síndicos que têm facilidade de se comunicar, acho que eles se apresentam. Eu, por exemplo, se eu tiver dificuldade de apresentar números, qual o problema de eu pedir para o administrador apresentar se ele é mais preparado que eu? Parte legal, por exemplo, tem um advogado me orientando, deixa o advogado falar. Então, acho que é um conjunto que você tem que elaborar, sempre sabendo que a batuta é do presidente. Wellenson, como que você costuma proceder e qual que é a sua visão? Eu assino embaixo que o que o Gabriel falou é exatamente isso. O síndico não é o faz-tudo, ele tem que se colocar no lugar dele. É legal essa sua nomenclatura de coadjuvante. O síndico é, de fato, coadjuvante numa assembleia,
ele tem que respeitar a mesa, a composição da mesa, tem que respeitar a administradora, a gerência, né, muitas das vezes presente, ela tem, além da experiência, todo o direcionamento de uma demanda. Então o síndico ele tem sim, na minha forma de enxergar e de atuar, dar o passinho para trás, direcionar. É claro que muito do dia a dia ele está dentro do condomínio e ele vai complementar essa ação, ele vai fazer sua apresentação, ele vai manter, direcionar a ordem, porém é uma situação que o próprio síndico, ele é parte, claro, interessada, mas ele tem que se colocar na figura de observador para dar o direcionamento. Então estou muito, atuo dessa forma e concordo muito com o que o Gabriel falou. Acho que um ponto importante, né, Gabriel, é não colocar também muitos itens deliberativos, né? Acho que esse é um ponto. Eu já vi a Assembleia com 12 itens, 13 itens. Então, a gente vem falando, puxa, a Assembleia não foi boa, o pessoal tumultuou, muita gente se retirou. Você tem que ter a sensibilidade, primeiro. Tem condomínios que o pessoal discute rapidinho, né? Aí você pode botar 10, 12 itens que vai meia hora. E tem condomínios que cada item é 1 hora. Um amigo meu estava na pandemia, ele estava fazendo o DUD, que você conhece, estava fazendo uma assembleia com 6 pessoas, ele estava participando para aprovar a questão de se podia ou não na pandemia fazer obra dentro das unidades, como que ia ser o procedimento e tal, durou 4 horas, um tema. Então essa sensibilidade, essa empatia que eu digo, você tem que identificar isso, e é bacana porque a gente que não é orgânico, né, que você não vive no condomínio, como é que você identifica isso? Tem um segredinho, né? Você pega o livro de atas e dá uma lida nas atas anteriores, que é até divertido. Sim. Você começa a entender o perfil daquele condomínio. Então você não vai para um condomínio que discute cada assunto 2 horas e botar 20 itens. Hoje, com a Assembleia de forma virtual, essa facilidade que veio para ficar, graças a Deus, porque você... Concordo, aumentou a frequência das pessoas, não precisa sair de casa para participar. Você tem facilidade de fazer várias assembleias. A pessoa não tem que se locomover, não tem que se fazer. Pode fazer híbrida, mas de certa forma a facilidade de você não se locomover de casa. Então não tem por que você fazer uma assembleia de tirar a pessoa da casa dele, do convívio da família, do jantar. Faça pautas curtas, objetivas e faça com frequência, que é até mais fácil para você, síndico profissional, e nós, administradoras, entendermos aquele perfil daquele condomínio, daquela micro-sociedade. É único, perfeito. Cada um é único. Concorda com o Gabriel, com o Emerson, comigo, discorda, dê sua opinião, faça seu comentário, já segue nosso canal, já deu seu like, chuva de likes, compartilhe informação de qualidade é o que precisa para o segmento, e também estamos, através dos podcasts, nas principais plataformas para você ouvir enquanto faz esporte, enquanto está no carro. Alisson, acho que é isso, né? E a importância de você ter um bom presidente na Assembleia também, porque se o presidente não tiver pulso firme, a coisa pode não ser direcionada para o lado correto. Sem dúvida, assim, o presidente não é o nome pesado, e a situação é de fato com tamanha responsabilidade. Às vezes você vai compor uma mesa com o presidente que a pessoa fica lá 30 minutos e ela já quer sair ou não consegue direcionar o assunto de forma correta. Então é muito importante que, assim como o síndico, a gente falou muito no outro episódio de ter essa preparação vinda da gente, a iniciativa é nossa, mas o morador tem que estar preparado também, e a composição da mesa é um momento de fato muito importante para a condução da Assembleia, para que ela chegue de forma correta. Então é o presidente mesmo que vai conduzir, que vai dar o direcionamento. Claro que ele vai ter, né, ele costuma ter todo um preparativo por trás, vem do síndico, vem da administradora, porém os moradores são os proprietários, e o presidente especial, ele consegue conduzir, ele tem que direcionar da melhor forma possível. E aí, Gabriel, entra uma coisa que eu falo sempre, que síndico é um cargo político, condomínio é político, o ser humano é político, e a escolha do presidente e do secretário é político. Então, você pode fazer uma política, né, uma movimentação anterior, em alguns casos até deve, porque existe algumas, falando agora a verdade nua e crua, existe alguns condomínios que têm uma oposição que é FD, que quer só atrapalhar aquela assembleia, e se conseguir eleger um presidente que é dessa turma, acabou a assembleia, que a assembleia não vai andar.
Então existe uma movimentação política também importante que o síndico deve se atentar nesse momento. Isso que você falou é fundamental, né? Primeiro que a gente não é síndico, né? A gente está síndico, né? Então é um cargo, ou você é proprietário, você continua proprietário, e você é um síndico profissional, você foi contratado, você pode ser destratado, tá? Então eu acho que o papel muito importante aí é da administradora. Que também existe uma interpretação errada, às vezes o síndico fala assim, poxa, vocês são meus contratados e a Assembleia deliberou isso e tal. Mas a administradora também não é exclusiva do síndico, ele é contratado do condomínio. Então, acho que o papel da imparcialidade é muito importante. E, às vezes, a administradora, que é um órgão de fora, que não tem a convivência diária com os moradores, na indicação de um presidente, na elaboração de uma ata correta, nós estamos falando muito da redação da Assembleia, mas tem um pós. É aí que eu ia chegar também. Então, uma ata mal elaborada... E desculpa te interromper, eu pareço o Faustão às vezes, mas a escolha do secretário tem a sua importância principalmente no pós, né? Porque um secretário que não redige corretamente a Assembleia, a gente vai ter um problema. Ou que tem tendência. Então ele colocou aquilo de uma forma diferente porque tem interesse. Primeiro que é crime, né? Código Penal, você adulterar um ato público, né? Então pouca gente sabe disso. Você acrescentar ou talvez omitir. Pouquíssimas, né? Pouquíssima gente sabe isso. É que ninguém evoca, né? A gente estava conversando aqui em off. Hoje, mais do que síndicos preparados, como aqui o nosso amigo, o condômino hoje é preparado. Então ele sabe disso. Então, eu acho que você colocou muito bem que a seleção de um presidente, a escolha de um presidente, muitas vezes por indicação ratificada na Assembleia, é fundamental. E o secretário, para redigir bem essa ata, também é fundamental. E atender claramente a vontade da maioria. Esse é o princípio básico da Assembleia, discordante, concordante, e você não precisa confronto. O conflito é discussão de ideias, ele é até salutar. Eu várias vezes fui em Assembleia com uma ideia e saí de lá com outra. Sem conflito não há evolução. É isso. O Ellison está se coçando aqui. Para falar, não é? Fala, Ellison. São mais 2 horas. Porque, na verdade, eu vou assinar embaixo aqui, só vou voltar na questão do presidente. De fato, assim, o presidente de uma Assembleia, ele é eleito. A gente não pode esquecer esse rito. Ele é eleito. Então, por mais que existe aquela panelinha que vai vai direcionar o presidente para dentro de uma Assembleia para agir conforme seus interesses, o proprietário ele tem que ir pronto para votar o que é interesse do condomínio. Ele não pode se fazer refém por interesses, ou não deve se fazer refém por outros interesses. Então, o próprio presidente, que é a figura mais importante de uma Assembleia, o secretário também para redigir e dar à luz aquilo que aconteceu, ele vem de uma decisão da própria massa condominial. Massa condominial não pode falar assim, porque foi aquele presidente, não. Ele permitiu e votou, Permitiu e votou. Quando você fala que é um cargo político, somos políticos porque o governo é governado, eu concordo muito com isso, e quando você não vai para dentro quando você não vai para uma Assembleia, você está dando o seu direito de voto para outra pessoa. Então isso é muito importante. Não votar também é uma manifestação. Sim, sem Ricardo, dúvida. você falou uma coisa e ele complementou, não tem dúvida. É um cargo político também, então você não é reeleito. Sim. A política mais certa do síndico, na minha opinião, é motivar as pessoas a participarem. Porque geralmente participa aquele que é contra. Existe uma grande maioria silenciosa e a minoria barulhenta, que acaba vencendo. Então, o que é política? É você motivar. É importante você participar, como você muito bem colocou. Senão você está dando voto para aquele que é contrário. Essa é a política correta. Quanto mais representatividade você tiver, mais segurança você tem da gestão. É simples assim, não tem muito mistério. Vou pegar o gancho e antes das considerações finais, o programa passa muito rápido, vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que pensa que a Assembleia se ganha na Assembleia. O jogo se ganha na preparação, no planejamento. Então planeje a Assembleia. Faça, se necessário, reuniões pré-assembleárias. Não se prepare para a Assembleia. Não chegue ali e tente decidir na hora assuntos de suma importância ou de nível alto de complexidade. Então, o jogo se ganha antes. A Assembleia de sucesso é construída antes. Gabriel, primeiro, estou muito feliz, pai, de ter você aqui de volta depois de 2 anos. Não te chamava com medo da pandemia. Graças a Deus, acho que passamos desse momento de pandemia. O Covid acho que nunca vai embora, mas não é mais pandemia. E por mim, você faria todos os programas aqui comigo.
O prazer é meu, Ricardo, filho, né? E a gente convive aí trabalhando tanto tempo em conjunto. Obrigado pelo convite, obrigado pelo prazer de participar com esse competente síndico e dizer que essa atividade, essa profissão, ele é uma profissão muito bacana, é uma profissão muito gratificante quando você faz com responsabilidade, com transferência e acredita. São os 3 As, né, que eu sempre falo. É o aprendizado, né, a aplicação dos recursos e colocar um pouco de amor naquilo que você faz. Basicamente é isso. Obrigado. Eu que agradeço. Wellington, primeiro parabenizar pela recém-certificação do Síndico 5 Estrelas. Obrigado. Parabenizar pelo trabalho que você vem realizando à frente de tantos condomínios já há um bom tempo. E deixar você com a palavra aí para dar seu recado final. Obrigado. Eu primeiro tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, uma honra enorme. Honra é nossa. Além de estar com vocês, um super bate-papo muito legal, levando para o condomínio. Quando fala para o condomínio, é também para os moradores, é importante dizer isso, porque esse interesse ele é de todos, o condomínio ele é de todos, então é uma honra estar fazendo esse bate-papo e poder levar a tantas pessoas com uma audiência certamente muito, muito generosa. Tá? Agradeço a oportunidade. Para terminar o assunto em assembleia, você advertiu a questão relacionada à preparação da assembleia, é o caminho, e aqui eu só vou enfatizar que assim como ela não se ganha dentro do jogo, o resultado de uma assembleia também não se muda o placar, né? A gente vê muito, de forma muito comum, as pessoas que não participaram querer retomar o assunto, como que pode ter sido votado isso, por que aconteceu, sendo que eles nem participaram. É um placar, é um resultado do jogo de futebol em que não tem alteração, desde que, como dito pelo Gabriel no outro episódio, desde que se cumpra o rito, edital, tudo certinho. Pode ter outro jogo, né? Pode ter Mas outro aquele jogo. Você pode discutir o lance perdido, o goleiro que não defendeu, o chute mal finalizado, o impedimento que talvez foi, mas o placar ele não vai ser alterado. Só se você conseguir convencer de chamar para uma revanche, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas Muito um prazer estar aqui viu? com vocês, agradeço a oportunidade, estou à disposição aí do que vocês precisarem. Nós que agradecemos e você tem um encontro marcado semana que vem com mais um programa com informações importantes para o seu condomínio ou para os condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.